E eu não entendia, irmãos, aquele processo. Eu dizia, Jesus, o que é que essa criança tem? E uns diziam alergia, é asma. E a gente não sabia, não entendia. E nessas idas e vindas à emergência, uma certa madrugada, ela estava muito cansada e a gente levou. E chegando ali, a médica fez um raio-x. E naquele raio-x mostrou o coração de Ana Júlia bem maior do que o normal. E já foi um gatilho, né? Aquela médica me chamou e disse, olha, esse cansaço deve ser por conta de alguma coisa cardíaca. Você precisa levar ela a um cardiologista infantil para ver o que está acontecendo com esta criança. E assim eu fiz. Marquei uma cardiologista e levei. E quando eu cheguei lá, irmão, com aquela imagem daquele raio-x, com um coração bem maior do que o normal, a médica olhou, disse assim a mim, escutou ela e disse, mãe, ela não tem nada nesse coração, não. E eu disse assim, mas doutora, olha a imagem. Ela, não, essa imagem não quer dizer muita coisa. Eu disse, mas eu quero um eco. Passe um eco. E ela passou, irmãos, aquele eco. E eu levei Júlia, né, no dia de fazer esse eco, Júlia estava muito gripada, muito, muito debilitada. E eu não ia levar para fazer aquele exame naquele dia. E eu sou muito ligada à minha irmã, Solange, e somos bem unidas, debaixo do sangue de Jesus. E ela disse assim a mim, você vai levar ela sim, porque eu marquei o exame. Eu dizia, mas ela está tão cansada, ela está tão debilitada, eu não vou levar. Ela dizia, vai levar, porque o exame está marcado e precisa levar essa menina. E eu ouvi ela, irmãos. Ela disse, chame meu pai, né, o nosso pai, meu esposo estava recentemente trabalhando numa empresa, fazia pouco tempo, e não podia ir comigo. E ela disse, chame o nosso pai e vá. E eu fui, irmãos. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter dado ouvido, né, à minha irmã, né, e eu levei ela. Quando eu cheguei lá, o médico muito atencioso conosco fez o exame. Quando ele fez aquele exame, irmãos, ele não nos deixou sair de lá com a menina. Ele se preocupou demais conosco, né? Me chamou numa sala reservada e falou, né, que Ana Júlia tinha um estreitamento na veia aorta. E a sentença, né, o nosso Deus, ele muda a sentença, né? Por isso que a gente está aqui hoje falando do que Deus faz, da nossa fé. Porque Júlia, Deus mudou a sentença de Ana Júlia. A sentença de Ana Júlia era uma sentença de morte, mas o Senhor chegou com vida na vida da minha filha. Pois aquele médico, irmãos, quando me chamou naquela sala, ele disse assim a mim, olha, eu não sei como é que ela chegou até aqui com vida, eu não sei lhe explicar. Mas eu também tenho algo muito importante para dizer à senhora, que essa menina, ela não consegue sobreviver mais de 15 dias com este problema. E ali eu tomei um choque muito grande mesmo, mas assim, na hora faltou o chão, né? Por mais que a gente diga que confia no Senhor, que temos fé em Deus, mas eu não estava preparada naquele momento para ouvir essa sentença, que eu tinha que correr no prazo de 15 dias, que ela não aguentava viver mais de 15 dias com este problema. E é um diagnóstico muito impactante para a senhora, para a sua família, mas apesar dessa adversidade, o que é que o seu coração falava para Deus? O que é que a senhora falava para Deus ou perguntava a Deus diante desse cenário? Porque eu não quero nem perguntar, o sentimento de uma mãe é óbvio que é de amargura, de preocupação, mas o que é que Deus falava na hora da sua dor? Naquele momento, irmãos, o médico não queria nos deixar sair de lá, né, como eu falei, e como eu me desesperei muito, chorei muito, eu pedi para ir para casa com ela, né, e ao chegar em casa, eu entreguei ela à minha mãe. Ela estava bem fraquinha, bem debilitada, pois ela tinha peso de uma criança bem desnutridazinha, ela tinha quase 5 meses já, e ela pesava cerca de 4 quilos e pouco. E eu, naquele momento ali, irmãos, eu entreguei ela à minha mãe, quando eu cheguei em casa, e fui ao quarto delas, conversar com o Senhor. E naquele quarto, irmãos, eu disse a Jesus, Deus, eu sei que tu existe, mas me dá uma prova real agora da tua existência. Qual é essa prova que eu queria do Senhor naquele momento? Era que Ele me desse forças para eu poder, irmãos, agir para socorrer Ana Júlia, para tomar um caminho, um direcionamento. E eu precisava daquela força, eu precisava daquela prova. Que Deus falasse comigo ali, aquele foi uma intimidade que eu tive com Deus naquele quarto. Me reservei ali sem dizer nada a ninguém da minha família. E naquele quarto, irmãos, eu senti a presença gloriosa do Senhor. E Deus renovou as minhas forças. Quando eu disse, eu sei, Senhor, que tu existe, e não precisa tu me dar prova real, mas se realmente tu existe, vem cá, Senhor. Vem cá, me renova as forças, me direciona o que eu for fazer com esta criança. Porque eu não sabia, irmãos, o que eu fazia. Como o médico falou que só tinha 15 dias, e eu não sabia para onde ir, já tinha andado tanto e ninguém descobriu o que ela tinha. E o Senhor me deu força naquela noite, que eu vivo daquela força, irmãos, até hoje. Irmãos, Deus, ele nos surpreende, né? Porque quando a medicina fala algo, mas a última palavra é a do Senhor. Né? A situação de Ana Júlia era mais complicada do que eu imaginava. Então, naquela mesma noite, né, eu arrumei a bolsa de Ana Júlia e meu esposo, né, dentro de casa, se instalou um clima de, vamos dizer assim, de um velório antecipado, né, com aquela sentença. Todos chorando, né, muito abalados, né, com a notícia. E eu arrumei, Jesus me deu força. Eu arrumei as bolsas e disse ao meu esposo, a gente vai levar ela para o plano, para o convênio que a gente tinha.
E se eu chegar lá naquele convênio, não resolverem nada com esse exame, a gente vai para outro hospital. E ali a gente foi, irmãos, para aquele hospital. Quando eu cheguei naquele hospital, né, mostrei o exame, a médica olhou, né, e fez outros exames. E ao fazer outros exames, eu descobri que Júlia estava com uma pneumonia muito grave. E eu não podia, irmãos, operar. Ela não podia ser operada naquele prazo de 15 dias. E eu disse, Jesus, e agora, Jesus, como vai ser? Mas o nosso Deus é o Deus que muda a sentença. Não é? E ele mudou a sentença da vida da minha filha. E ali, né, naquele processo todo, ela ficou internada imediato, né, a saturação de Ana Júlia era muito baixa, e ela estava com essa pneumonia, e ela se internou numa sexta-feira, de madrugada. Num sábado, a gente, né, foi mandado para um quarto. E interessante, irmãos, que ao chegar naquele quarto no sábado, né, uma amiga minha foi ficar comigo para eu poder descansar um pouco. Meu esposo foi para casa para eu poder descansar um pouco. E ela ficou a tarde todinha, o dia todo com a Ana Júlia no braço para eu poder dar um cochilinho. E naquele quarto, eu lembro, irmãos, como hoje, tinha um frigobarzinho. E eu disse assim, pelo menos eu sou uma pessoa muito chata para comer. Eu disse assim, pelo menos eu vou ficar aqui, vou colocar algumas coisas de comida nessa geladeira. Meu pensamento. É melhor porque o meu plano não era apartamento, não era enfermaria. E só que naquele decorrer daquele dia, ela precisou ficar no oxigênio. E aquele quarto não tinha oxigênio disponível. Eu tive que mudar para outro quarto. Mas já era o Senhor trabalhando nas nossas vidas. E ao mudar para aquele outro quarto, tinha uma irmã lá acompanhando uma sobrinha sua, irmã Valderez. E o Senhor, né, tomou aquela irmã em profecia, falando que estava na frente de tudo e que ia me dar vitória, irmãos. A gente muitas vezes não entende, né, o trabalhar de Deus. Eu estava tão acomodada ali naquele quarto, mas o Senhor me tirou daquele lugar, me colocou em outro quarto para eu ouvir a voz dele. Que ele era comigo e que ele ia dar vitória, que ele ia passar comigo pelo aquele caminho. E o Senhor, irmão, verdadeiramente, ele mostrou a fidelidade dele para conosco. Coisa boa é passar pela dificuldade com Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Irmãos, eu digo que foi um caminho bem estreito, né? Mas com Jesus. E nesse caminho, a médica veio, né? Conversou comigo, a gente fez outro exame lá, e a médica realmente constatou o problema que ela tinha, né? Ela tinha um estreitamento na veia aorta, ela tinha alguns escapes também, de vazamentos de sangue, né? Em outros vasos sanguíneos do coração, o coração estava bem crescido, e imediato não se podia fazer nada. Ela tratar daquela pneumonia, ela ficar boa daquela pneumonia pra gente intervir na cirurgia cardíaca. Mas tinha que fazer a cirurgia cardíaca, não tinha por outro caminho. Eu tinha que passar pela cirurgia, mas antes, não é, o Senhor, né, querendo mostrar a glória dele, né, chegou com algo assim surpreendente em nossas vidas, né? A gente não sabia que ela estava com aquela pneumonia. E eu tinha que esperar e confiar no Senhor, não tinha outro caminho. Ele não havia dito que ia passar conosco. E a Ana Júlia ficou internada, fez todo o tratamento da pneumonia. Ficou boa da pneumonia, cerca de 10, 12 dias, né, ali no oxigênio, a saturação muito baixa, aí ela ficou boa daquela pneumonia. E no dia que a médica foi fazer o exame lá, no hospital que estávamos internada, ela disse a mim que o hospital não tinha capacidade de fazer aquela cirurgia aqui no Recife, ia nos enviar para fazer em Fortaleza. E eu fiquei muito atribulada, eu disse, Jesus, como é que eu vou para Fortaleza com essa criança para fazer essa cirurgia lá? E a gente começou a orar, né? A igreja orando, não é? Todo mundo um clamor muito grande, porque a igreja tem um papel fundamental nas nossas vidas, não é? Nós não passamos só com o Senhor, Deus passa conosco, mas também Ele coloca pessoas, né? Um batalhão orando por nós. Isso é importante a senhora falar isso, que há sempre umas cogitações meio um pouquinho estranhas, né? Ah, porque alguém às vezes adoece e não tem uma visita, não tem uma lembrança, ninguém chega perto. Chega. Existem pessoas que às vezes se isolam, às vezes se esconde. Eu falo a igreja séria que somos, a Assembleia de Deus, por exemplo, nosso querido pastor sempre tem enviado obreiros, presbíteros, diáconos, que assistem. Só que muitas das vezes há uma certa resistência, sabe? E eu aproveito o ensejo para dizer, abra a porta para que a igreja também chegue aí. E se por alguma questão ainda não recebeu a visita, sinalize, busque ajuda, mas a igreja sempre estará pronta para atender às necessidades, né? Sempre. E aí foi o seu caso, né? Foi sim. Eu costumei ouvir falar que na igreja muitas vezes não tem amor, mas tem amor sim. E eu me senti muito abraçada e muito acolhida pela igreja do Senhor Jesus, pois houve um clamor muito grande aqui no Recife, não é, pela vida da minha filha. Na época, o responsável da congregação de Jardim Atlântico era o irmão Marcelo Tavares, e ele sempre ia nos visitar no hospital à noite. O coordenador da área era o pastor Edivaldo Rodrigues, também sempre ligava, muito atencioso conosco, sempre nos apoiando, perguntando. E são pessoas que o Senhor ele usava. Muitas vezes eu estava lá à noite no hospital, o irmão Marcelo Tavares chegava com uma palavra, né? A gente louvava e orava e ia embora, e aquilo nos confortava. E a gente sabia que aqui fora tinha um povo orando e clamando pela vida da minha filha. E nisso, irmãos, aquela médica conversou comigo e disse que no hospital português nós poderíamos fazer a cirurgia dela pelo SUS. E se eu queria essa oportunidade de
encaminhar para lá. E eu disse, eu quero sim, pode encaminhar para lá. E assim o hospital fez. Me encaminhou, né, do hospital que eu estava para o Hospital Português. Ela foi avaliada lá e a médica disse que realmente ela precisava fazer a cirurgia, né, que ela já estava bem da pneumonia, né, já tinha ganhado 1,5 kg naquele decorrer dos 12 dias, né, e precisava fazer a cirurgia, mas eu tinha que aguardar, não é, a solicitação do SUS, a autorização daquela cirurgia. Eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou aguardar? No meu pensamento, então eu vou aguardar no hospital, né, porque o caso dela é grave, né, e quando ela fez o primeiro exame, o médico disse assim, mãe, o que está passando de sangue é um fiozinho assim de nada, eu não entendo como é que essa menina está viva, como se ela já não foi num berço e não encontrou ela sem vida. Ele se preocupou demais, eu nunca vi um médico assim tão preocupado, tão atencioso comigo, no caso assim, de uma enfermidade. E eu dizia, meu Deus, então isso é muito grave. Né? E ele acompanhou ela até agora há pouco, que ele se aposentou, e eu achava lindo quando a gente ia lá, ele pegava o primeiro exame, irmãos, e mostrava aqueles outros médicos que estavam na sala. E no último exame que a gente fez com ele no ano passado, ele disse assim a minha mãe, o caso de Ana Júlia me valeu os últimos 10 anos de trabalho. Porque ele disse assim, é coisa surpreendente. E voltando, né, a gente foi no Hospital Português, pegou os papéis, deu andamento, eu voltei para o hospital onde ela estava internada, né, a médica disse, eu vou lhe dar alta, você vai esconder a Ana Júlia em casa. Eu digo, meu Deus, deixa eu aqui, porque aqui ela tem todo um aparato, né? Mas quando Deus quer provar, irmãos, que faz, que a última palavra é dele, ele age de uma forma extraordinária. E eu tive que usar a minha fé, a minha confiança de trazer Júlia para casa. Né? Passei aquele processo de 12 a 15 dias internada, ela ficou boa da pneumonia, voltei para casa, né, ela com todas as medicações, pois a Ana Júlia tinha pressão alta e eu não sabia, e naquele decorrer daquele tempo ela ficou tomando medicações, voltou para casa no antibiótico, e ela disse que eu tinha que esconder ela, não podia receber visita, para ela não gripar, porque no dia que o hospital me ligasse, ela tinha que estar boa para fazer aquela cirurgia. Era uma nova etapa, né, que nós íamos passar. Né? Pois o Senhor, Ele trabalha de uma forma tão gloriosa nas nossas vidas. Né? Eu louvo a Deus, irmãos, por o nosso Deus ser tão grande, que Ele faz tudo, né, conforme ao seu tempo. Não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus. E ali, eu vim para casa com a Ana Júlia, irmãos, trouxe, escondi, não recebia visita, guardadinha, cuidando, zelando, esperando ansiosamente o dia da cirurgia. E quando se passaram 6 dias, o hospital ligou para a gente ir fazer aquela cirurgia. E a gente foi, né? E para a glória de Deus, né? Uma equipe muito boa aqui do Recife, né? Um dos melhores cardiologistas, né? O Senhor colocou, Deus preparou, irmãos, como Deus cuida de nós, né? Glória a Deus por isso, porque eu vi a mão de Deus, né? Cuidando. A mesma UTI que ficava uma criança particular, ficou a minha filha pelo SUS. O tratamento, porque nós somos filhos de Deus e Deus, Ele cuida dos seus filhos, nos mínimos detalhes. Deus permitiu que eu passasse por aquele caminho, por aquele hospital, para que eu chegasse, né? Em outro hospital maior, tivesse um suporte bem melhor, né? O cuidado de Deus, né? É nos mínimos detalhes. Porque a cirurgia é uma cirurgia bastante delicada, não é? Pela idade dela, e corria alguns riscos, sim, porque no momento que fizesse o grampeamento daquela aorta para poder fazer a ligação, ela poderia perder os movimentos do lado esquerdo do corpo, né? Era um dos riscos que corria, né? E tinha que fazer a cirurgia e ver o que depois da cirurgia ia acontecer. Né? Mas que ela precisava fazer aquela cirurgia, correndo riscos, mas precisava fazer, porque o risco maior ela já estava correndo, não é, sem fazer. E eu tinha que correr mais aquele risco de fazer aquela cirurgia. Entendi. E o que é que o médico falava a respeito do futuro dela? Por exemplo, vamos fazer a cirurgia, mas fique ciente que de forma definitiva ela não vai poder fazer isso, não vai poder ser assim, vai ter uma deformidade desse jeito aqui, e que a senhora hoje, né, obviamente a senhora ainda vai narrar, mas a senhora observa que não é nada disso. Ela está em perfeito estado, para a glória de Deus. O que é que eles falavam acerca disso? Em questão de limites, em restrições do futuro, né, de Ana Júlia. Naquele momento, né, irmãos, ele falou para mim que era aquela correção, era como se fosse uma linha. E ele disse, mãe, linha cresce? Eu disse, não. Ele disse, olha, Ana Júlia, ela vai poder muitas coisas, mas ela não vai poder uma. Eu digo, diga, é crescer muito. Aí eu disse, por quê, doutor? Porque quanto mais ela cresce, mais o risco dessa correção se estreitar é maior. E a gente foi convivendo isso, né, meses após meses, depois daquela cirurgia, né, Júlia fez a cirurgia, né, teve algumas complicaçõezinhas, teve que entrar no antibiótico, né, foi entubada, né, foi um processo bem difícil, mas o Senhor nos deu vitória, né. Eu lembro que de uma vez que eu cheguei naquela UTI, eu entrei chorando, né, porque a gente vê nossos filhos daquela forma, né, cheio de aparelhos, e um enfermeiro olhou para mim e disse assim, por que a senhora tá chorando? Aí eu fiquei calada, e ele disse assim, esse choro é de alegria, não é, mãe? Ou ela mexendo, mãe, o lado esquerdo todinho do corpo. Aí eu digo, glória a Deus. Ele disse, a senhora sabia, não sabia, mãe, que um dos riscos era perder o movimento do lado esquerdo? Eu disse, eu sabia. Mas tá aí a prova, olha, ela mexendo. Eu disse, glória a Deus. E ali nós passamos pela cirurgia, a Júlia foi pro quarto, né, foi se recuperando, né, tivemos alta.
Levamos Júlia para casa e convivemos com esse risco, né? Cada exame de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, e a correção continuava da mesma forma. Cada exame que a gente fazia, dizia lá, não há evidência significativa do exame anterior. E hoje, né, para a glória de Deus, Ana Júlia está com 9 anos, com 1,60 m, para quem não pode crescer muito, não é? Ela é da turma da escola e da igreja, é uma das maiores, não é? Não aumentava de peso e hoje em dia está bem fortezinha, para quem não comia. E o último exame que nós fizemos, né, para a glória de Deus, agora em janeiro, né, a médica olhou para mim e disse assim, mãe, eu não entendo como isso não estreitou ainda. E ela tá tão grande. Aí eu digo, é a mão de Deus, doutora. Do jeito que Deus foi com o povo dele lá no deserto, não é? O povo crescia e o sapato crescia, a roupa crescia, né? Eu digo que é com a Ana Júlia, ela vai crescendo e essa correção vai crescendo junto com ela. Porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. O nosso Deus é maravilhoso, né? Em todos os momentos ele provou a fidelidade dele conosco. Não existe nada, absolutamente nada impossível para o nosso Deus. Testemunho tremendo do podcast Fé em Evidência, um canal que eu super indico você ir lá e assistir os testemunhos dele, porque são testemunhos muito edificantes, irmãos, muito edificante mesmo. Eu recomendo você ir lá e assistir com muita atenção, porque a graça de Deus vai atingir a tua vida através desses testemunhos. Amém? Quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.